A exemplo do que fizemos ano passado, né, o meu querido companheiro, professor Ulisses Branco, do Seguro Escolar RB10, traz uma oportunidade única para que a gente discuta educação. E ao longo de todo esse mês de outubro, a cada semana estaremos recebendo convidados especiais para debater o tema educação, com foco nos segmentos, com foco no que pode ser feito, né, com foco efetivamente naquilo que precisa ser executado para melhorar a educação. O tema desse nosso primeiro debate sobre educação infantil traz exatamente os desafios da educação infantil, as propostas e também os métodos lúdicos na formação do ser, os primeiros passos, né, do nosso jovem, das nossas crianças nas escolas. Aqui comigo o professor Ulisses Branco para mediar esse debate, para trazer também suas impressões. Ulisses, bom dia, prazer enorme estar ao teu lado. Bom dia, Sidney. Olá, amigo telespectador. E a gente falar de educação infantil é a gente falar também da participação da família. Lógico que a família tem que estar participando sempre da educação, mas é o primeiro contato que o ser humano tem com o seu pai, com a sua mãe, com o meio em que ele vive e o contato que ele vai ter dentro da escola. E muitas das vezes nós temos acompanhado que, devido à correria do mercado de trabalho ou devido a características dessa nossa geração, que vive numa correria, que vive na tecnologia, são muitas redes sociais, as crianças se deparam com a primeira autoridade dentro da escola, com o primeiro não. O primeiro não muitas das vezes acontece dentro da escola. E é um desafio hoje, por isso a gente está aqui com duas pessoas, duas profissionais da área, para estar conversando conosco. Eu queria dar um bom dia à doutora Andréa Almeida, para que ela fizesse as suas considerações iniciais, para a gente falar aí dessa parte. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Sidney. Bom dia, doutora Andréa. Minha companheira de debate. Bom dia aos telespectadores. Parece até que a gente combinou, né, esse discurso, porque eu vim exatamente pensando da gente começar a discorrer sobre a família, né? Quando a gente entra nesse mês aí, não por à toa, a gente tem duas comemorações, né? Que é o dia 12, o dia da criança, e o dia 15, o dia do professor. Então, há de se pensar em duas questões bem distintas, que é a educação e a escolarização, né? Como você bem iniciou aí a sua fala. Então, quando a gente pensa em educação, a gente pensa na responsabilidade, na competência da família, né? E quando a gente pensa em escolarização, a gente já pensa na competência escolar, do profissional, na qualidade do profissional, que a Janaína vai falar um pouquinho sobre isso. E dentro desse abismo, né, dentro desse diálogo que não acontece hoje muitas vezes, né, com relação a quem compete a educação, né, quem compete educar, a família ou a escola. Então, existe essa diferença. No meu ponto de vista, a educação inicial, ela compete à família. E a escolarização, à escola, né? O que a escolarização significa, né? O que faz essa escolarização? É a estimulação da aprendizagem. E a gente só aprende, o princípio da aprendizagem, ele acontece quando a gente já traz algum conhecimento, né? Então, dentro desse abismo, a gente tem leituras hoje falando sobre o individualismo contemporâneo, né? Onde a gente não se ouve mais, as pessoas não se ouvem. Então, a gente chega em casa hoje, à noite, coloca a nossa chave em cima da mesa e fala, nossa, como eu hoje estou cansada, e o que a gente escuta é um eco dentro de casa, né? Ah, mas eu também estou cansado, né? Então, a gente não ouve mais, né, o outro. E isso tem repercutido dentro da escola, dentro desse abismo que fica entre a educação e a escolarização. As crianças precisam ser ouvidas e elas não estão sendo ouvidas na sua necessidade, na sua integridade, na sua dignidade, por conta desse individualismo contemporâneo que a gente está vivendo aí. Então, a gente vai... Hoje, né, eu pretendo conversar um pouco mais sobre essa linha filosófica, né, da educação, porque a filosofia faz a gente pensar, faz a gente refletir, traz novos conceitos para a gente. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esse mundo líquido, né, que o nosso sociólogo Bauman traz para a gente.
E também está conosco, né, a professora e palestrante, Janaína Reveles. Prazer enorme ter você aqui ao nosso lado para debater um tema tão importante. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu que gostaria de agradecer, porque falar de educação, para mim, é um prazer. Falar de educação infantil é um prazer dobrado, é uma área que eu me identifico muito e a gente tem grandes desafios dentro da educação infantil, né? E entre esses desafios, a gente vai estar aqui hoje pontuando a parte, né, da qualificação do professor, essa cultura da educação infantil, a política pública para a educação infantil, e a gente vai estar vendo aí, né, como está sendo esse trabalho na educação infantil e qual a importância de todo esse trabalho dentro da educação infantil. Me chamou muita atenção, Ulisses, doutora Andréa, já professora Janaína, o que disse doutor Andréa ainda há pouco, que é uma realidade que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Esse tempo que precisa ser dado, né, para que não se terceirize simplesmente a educação dos filhos. Isso acontece desde a mais tenra idade, né? Às vezes as pessoas já têm uma preocupação, sobretudo as mães que têm necessidade de trabalhar, precisam estar inseridas no mercado de trabalho, né? Já estão com os filhos pequenininhos, às vezes com 6 meses de idade, já numa creche, já começando ali os primeiros passos num cenário externo, né? Num apoio à família, num quase segundo lar para aquela criança dentro de uma creche onde ela fica o dia todo. E como é que a gente concilia isso? A André expôs o tema de uma forma muito própria, né? Mostrando a dificuldade que tem, e isso, toda a família vive essa história. A gente chega em casa às 7, 8 horas da noite, às vezes, joga a chave do carro, a chave de casa na mesa, puxa, como é que eu estou cansado, e muitas vezes nem tem tempo para mais nada, só para dormir, né? Como é que se concilia isso dentro dessa realidade tão dura do dia a dia, de um mundo tão competitivo que a gente vive o tempo todo, gente? Como é que faz isso? Então, a gente traduz isso aí da seguinte, a gente pode ler esse cenário da seguinte forma, né? Nós sofremos de solidão no meio da multidão, né? Nós nos sentimos sozinhos, desamparados, né? Mesmo tendo família, mesmo tendo um trabalho, mesmo vivendo em sociedade. E a gente tem passado isso, né, para as crianças, né? As crianças têm vivido esse cenário dessa nossa falta de tempo, né? Dessa nossa falta de sensibilidade para estar ouvindo os anseios de cada um, não só das crianças, mas da família, do professor, do diretor escolar, do coordenador, de todos que envolvem esse processo. E hoje a gente tem culpado muito a palavrinha mágica, né, que a gente tem ouvido bastante, que é crise, né? Mas na verdade a crise ela existe desde que o mundo é mundo, né? Desde se a gente for pegar a história da educação, a gente vai ver lá, né, as passagens, né, o histórico da educação. Para cada passo dado houve uma crise dentro da educação. Então, a crise ela deveria ser comemorada, né? Eu li uma frase muito interessante, se eu não me engano foi do Cortella, que ele diz que os momentos graves são momentos grávidos, né? Então, eles são grávidos na medida em que a gente não fica muito preso a essa coisa da reclamação, da falta de tempo, de culpar a escola, de encontrar um culpado para um cenário que não está favorecendo a educação das nossas crianças. Então, a gente sempre busca responsabilizar o outro, né? Então, essa é a grande questão da gente estar vivendo essa modernidade líquida, né, que traz o sociólogo Bauman, onde ele mostra que a gente tem muita informação e pouco conhecimento, né? A gente adquire muita informação, né? Com o advento da internet, né? Você vê hoje as crianças não têm mais aqueles móveis coloridos no berço. Ela tem um iPad, né? Viradinho para baixo, porque ela fica quietinha. É exatamente esse assunto que eu queria já puxar com você, doutora Andréa, e já chamando também a Janaína, essa questão da tecnologia. A questão hoje da tecnologia. Hoje se fala que a culpa também é da tecnologia. Ah, mas a tecnologia tem WhatsApp, tem Facebook, internet. Eu me lembro que na minha época era chamada geração criado pela Xuxa, que o pai botava em frente à televisão de manhã e era aquela programação infantil e a gente ia estudar à tarde, ou vice-versa. Tinha também, enfim. Então a tecnologia sempre tem um papel de estar acelerando essas mudanças no ser humano. A pergunta que eu quero levantar e deixar para vocês é a seguinte: a gente tem uma geração hoje que ela pega hoje a tecnologia, parece que já nasceu sabendo.
né? Muitas das vezes vocês que são mães já devem ter recorrido às filhas, os filhos de vocês, para me ajuda aqui, pelo amor de Deus, como é que faz, como é que... Agora, e também eu vejo a questão do exemplo, essa questão do exemplo. Então fica meio que aquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É o pai que vê a tecnologia do filho e se apropria daquilo. Como é que está funcionando hoje isso? E principalmente dentro da escola, Janaína? Tá, vamos primeiro, só dar continuidade no que o Sidney falou, depois eu te respondo. Porque você fez uma pergunta a respeito das crianças que vão, né, com 6 meses para a creche. Então vamos rapidinho um pouquinho lá atrás, né, na educação infantil, vou falar mais da parte pedagógica mesmo. Então a gente tinha o jardim de infância, que foi, né, a partir do momento que a mulher começou a ir para o mercado de trabalho, teve-se, né, o jardim de infância, que os pais não tinham com quem deixar as crianças, e ia para o jardim de infância. E na CLT, ela até hoje não mudou, se você tem X quantidade de funcionário na sua firma, você tem que colocar uma creche para ficar com filhos desses funcionários. E aí, a partir de 96, com a LDB, é onde vem o reconhecimento da educação infantil. Onde a educação infantil, ela passa a ser um ensino. Deixou de ser creche e virou a ser ensino. Não deixou de ser creche, ela continua sendo creche. Antes era só o educar. A partir da LDB passa a ser educar e cuidar. E eu faço um complemento com educar, cuidar e brincar. E aí a LDB ela traz essa divisão, que eu não concordo, que ela divide a educação infantil em 2 momentos. De 0 a 3 anos, creche. 4 e 5 anos, pré-escola. Só para esclarecer, a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases Isso, da LDB. Educação. Com certeza, ela foi criada em 96, lógico, né, são 10 anos que ela foi feita aí, teve algumas alterações, né, principalmente a parte da educação infantil, que era 4 a 6 anos. A partir do momento que o ensino fundamental passou a ser de 9 anos, os 6 anos, né, é o primeiro ano, que é a antiga alfabetização, passa a ser o ensino fundamental. Então ficou de 0 a 3 anos a creche e 4 e 5 anos a pré-escola, que também eu não concordo, porque a palavra pré-escola vem dizer o quê? Antes da escola. E a criança não está antes na escola, ela está na escola. E vamos estar lá no de 0 a 3 anos, que é onde o Sidney falou, e é onde as mães deixam os filhos na escola mesmo para poder trabalhar. Há essa necessidade. E o desafio, já que a gente está falando do desafio da educação infantil, a gente vai falar que o desafio hoje é termos creches que atendam de 0 a 3 anos, eu não vou estar nem de 0, porque tem a licença maternidade, então vamos colocar o período que o Sidney falou de 6 meses, né? 6 meses a 3 anos de idade, onde o pai quer deixar na escola para poder trabalhar. E muitas vezes fica achando que é competência da escola totalmente a educação. Virou depósito? Virou. Sim. Né, André, como psicóloga concordando. Eu vejo, esse dia eu estava assistindo uma entrevista numa atriz, eu não lembro agora, foi na Rede Globo, e surgiu um assunto, a escola tem que resolver. Tudo que surge hoje, a escola tem que resolver. Então, a escola hoje, ela tem umas competências que não são dela e ela está tendo que resolver. Muitas vezes, ela está assumindo o papel dos pais. Isso. E essa falta de tempo entra na sua pergunta, né? A tecnologia, ela é importante. E essa aceleração que a Andréa falou, ela é devido ao mundo que a gente vive hoje. Antes, quando acontecia uma coisa nos Estados Unidos, você ficava sabendo, às vezes 2 dias depois. Hoje você sabe no mesmo momento. Então, essa aceleração de informação, real, né? de tempo real, ela veio para a nossa educação, ela veio para a nossa cultura. Quem está nascendo agora tem muito mais facilidade que quem nasceu, né? Para poder acompanhar isso. Né? Então, a minha filha, a caçula tem 15 anos, eu tenho uma de 23, e ontem aconteceu isso lá em casa. A caçula estava ensinando a mais velha a mexer lá no celular, porque ela não estava sabendo colocar a senha digital. Então, por quê? Porque a Júlia nasceu, né? Foi. Já é dessa geração? Já é dessa geração. Eu excluí sem querer meu Zap, entrei em desespero, porque eu não sabia como colocar. E ela vai, faz aquela cara e coloca. Então, eles estão nesse momento. A gente está entrando, a gente está mais tempo no mundo, mas a gente está entrando agora. E ele já nasce nesse momento. Então,
É importante você trabalhar essa informatização dentro da escola? Mas em casa, como que isso deve funcionar? Não cabe à escola, cabe ao pai, não só tempo para o filho, mas tempo para o pai. Porque os filhos estão conversando eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, que uma família jantando e eles conversando por mensagem no celular. Não há diálogo, não há o social. E eu coloco sempre o Vygotsky, porque ele diz que para acontecer a aprendizagem, para acontecer o crescimento, tem que ter o diálogo no social, interagir, não só com mensagem. Então é importante sim, mas tem que ter esse controle, o controle não só na escola, mas o controle tem que ser em casa, e o controle não é só para os filhos, não. Mas o engraçado, professora, é que a gente sabe disso tudo, mas tem vezes, a maioria das vezes, almoço com o Renato e com meus filhos, né? Quase todo dia. Mas, em linhas gerais, ainda que seja em casa ou que seja na rua, num restaurante, eu mesmo, certas vezes, me pego lá no meio do almoço com o celular. É por isso que eu falei, o controle para o pai. Sabendo das mensagens e vendo o que está acontecendo, e monitorando as coisas da TV, e conversando com um, com o outro, naquele momento que deveria ser um momento de, peraí, vamos conversar nós aqui, a gente está aqui, vamos dialogar, trocar ideias, porque é um momento único, momento da refeição, seja em casa ou seja na rua. Mas eu me pego várias vezes fazendo isso, né? Como é que a gente tira esse hábito do nosso dia a dia? É um desafio grande, porque a gente vive aqui com o celular e puxando telinha para lá, mexendo o dedinho para cá, gravando mensagem por outro lado. Mas eu acho que tudo a gente tem que se reeducar. Exemplo, a gente lá em casa, meu marido ele proibiu o celular na hora do almoço. E consegue fazer isso valer? Consegue. Eu, final de semana, eu desligo o meu celular. Eu não entro, você não consegue falar comigo com Zap, Facebook, ligação, nada. Minha família, ela tem um número, né? Caso aconteça, né, alguma coisa para entrar em contato comigo, do número do celular do meu marido. Tá. Porque o meu é assim, eu tenho, lá na escola, a gente tem grupos de cada turma. Então eu tenho o grupo da creche 3, da creche 4, do pré 1, são 13 grupos no meu celular. Imagina. Então você imagina, né? A maioria são mães, mulheres adoram falar, mandar mensagem. Então, final de semana eu falei, para minha família. Então, final de semana eu não ligo mais o meu celular. É difícil, às vezes eu chego na segunda, você viu isso? Você viu que eu postei? Não, hoje eu vou atualizar. Então, no domingo à noite, eu ligo e faço uma atualização, tento, né, fazer isso, porque a gente está perdendo muito tempo. A gente está perdendo tempo com a nossa família, a gente está perdendo tempo, eu não sei se você viu isso, esses dias eu estava conversando com a minha filha, ela, antes de dormir, toda noite, ela ia no meu quarto, boa noite, eu te amo, toda noite. Um belo dia parou e eu não sei quando foi isso. E aí você vê quando foi isso. Você não sabe onde você estava, o que você estava fazendo que você não percebeu. Como foi um beijo de boa noite, eu te amo, podia ser uma coisa pior e você não percebeu. Porque você não está tendo aquele olhar para a sua família. Então, a partir do momento que eu falei, eu não trabalho mais sábado, eu não uso mais o meu celular sábado, foi porque se você propôs ter uma família, né? Eu tenho 2 filhas, eu queria 5. Então, se eu propus ter uma família, eu tenho que ter um tempo para essa minha família. Eu tenho que Isso é uma decisão pessoal. Minha. Quando você fala da reeducação, cada um tem que fazer isso. Complementando o que o Sidney estava falando, e você agora me tocou numa questão interessante. Muita gente, nesse mundo que corre, até no mundo hoje que parece que a relação sexual também ficou banal, muita gente não deseja família naquele instante. Sim. Você falou, eu desejei uma família, eu me programei. Então fica essa questão também. A gente não vê isso também muito. Não é que a discussão da mulher, a questão do aborto, do corpo, que isso é outro, mas começa a ter essas discussões, né? Que entram no mercado de trabalho porque eu não tenho tempo, porque eu quero... Não era a época de eu ter, mas eu vou ter, porque... Enfim... Não estou aqui defendendo e nem falando nada. Estou só levantando questões que acontecem no dia a dia. E a questão da tecnologia, complementando, não seria também uma outra formação, assim como se fala da nova formação familiar, em que você tem homoafetivos hoje adotando ou tendo filhos através de inseminação, ou seja, a gente está num mundo talvez que a gente ainda não saiba que mundo é esse. A gente não tem, como a Andréa bem citou, o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que trata a questão do mundo líquido, que pega uma frase de Karl Marx, que as coisas já não são mais sólidas, mas elas vão desfazendo com o ar.
Então elas são líquidas hoje em dia. Então antes a gente tinha certezas, né? A gente tinha certezas até burras, eu brinco, que como manga com leite. A gente tinha essas certezas. Convicção. Convicção. A gente... Manga com leite faz mal. A gente tinha aquela certeza de que, olha, você quer se dar bem na vida, faz a prova para o Banco do Brasil e para a Petrobras. Eu não sei onde eu estaria se estivesse fazendo a Petrobras. Eu penso nisso. Mas a gente tinha certezas, né? Eu gosto muito do Leandro Carnal quando ele cita que ele teve em alguns países e comeu abacate com sal. E ele falou para a avó dele. Aí a avó dele, mas dá diarreia. E a avó dele respondeu, e ele respondeu, ô vó, a maioria dos países do mundo comem abacate com sal, só o Brasil come com açúcar. O mundo inteiro não sabe que dá diarreia. Ela tinha certezas. A gente vem de uma geração, que eu falo que nós somos da geração X, como chamam aqui da RH, né? Aquela geração da década de 70, de 80, que nasceu ali, e que hoje a gente começa a ficar no meio disso. As pessoas que tinham incertezas e esse mundo muito novo. Como é que está sendo essa loucura? Eu penso assim, toda ação ela tem uma reação. Então, se um pai chega para mim, é porque eu faço parte de orientação educacional. Então, se um pai chega para mim, eu não planejei, aí você já vai usar a sua tecnologia. Hoje você tem acesso a vários métodos. Não planejou porque não quis. Então, sua ação tem a reação. Porque você não planejou, você não vai cuidar. Você não tem tempo. Eu acho que a maior desculpa hoje é essa. Eu vejo como uma desculpa. Não tenho tempo. E eu falo isso com os professores lá na escola. Não acredito que você não tenha tempo, porque eu faço. Aí eu começo a pontuar tudo que eu faço. E eu acho que é uma questão de prioridade. Você tem tempo porque é prioridade na sua vida. Então, a partir do momento que a sua família, o seu filho, for prioridade na sua vida, você vai ter tempo. Concorda? E aí, você está citando pessoas lá, né? E você vê que parece que é para hoje. A gente viveu já não sei quanto tempo depois, aquela informação, ela perpetua hoje. Ela continua da mesma forma. Então, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia, como você falou, é uma ferramenta, é uma formação, sim, e você tem que saber usar, não é você não deixar de usar. Eu uso, eu estava com um problema na minha internet, eu fiquei louca, porque parece que está te faltando algo, porque você quer pesquisar, você quer fazer uma leitura, você vai usar essa sua tecnologia. Agora, eu acho que você tem que se reeducar, saber como usar. E isso você também tem que passar para os seus filhos. E se você faz isso na hora do almoço, como você falou, os seus filhos também fazem. Sim. Não é? Sim. E aí, porque virou um ciclo. A gente estava lanchando esses dias e o meu marido me acatucado, que estávamos com um casal, amigo nosso, e os dois no celular e a gente assim. Porque a gente estava combinando de que na hora que a gente for sair à noite, não usar, só atender o telefone por causa dos filhos. Então você tem que se reeducar, porque senão você acaba escravo. É a solidão daquilo. No meio da multidão. Da multidão. É a solidão. Mas e o porquê essa necessidade de você querer saber quem está te mandando aquele zap, de quem está te marcando ali no Facebook? Pois é, a curiosidade. Né? Dentro dessa modernidade líquida, né, que a gente vai chamar aqui, o que preocupa, trazendo aqui um pouco de volta para a educação e fazendo o gancho aí com a tecnologia, é que nós realmente estamos acumulando muita informação por conta da velocidade. O que preocupa, o grande vilão, não é a internet, né? Não é a tecnologia. O grande vilã no caso, né, é a velocidade das informações. Então a gente acumula muita informação, mas a gente não constrói verdadeiramente o conhecimento. Então, no momento que você está ali com a sua família no almoço, com seus filhos, né? Então, existem várias informações ali dos filhos te solicitando, a esposa, o pedido, o garçom, o ambiente do domingo, e existem aquelas informações ali do trabalho, da TV, da pauta. Então, é muita informação. Possivelmente, à noite, você já não vai lembrar o que você respondeu para o seu filho, o que você respondeu no WhatsApp, aí já entra no campo da memória, das doenças, dos transtornos, dos problemas psicológicos. Então, o que me preocupa muito é essa falta de construção do conhecimento, né, por conta disso aí. E o que muda hoje na questão da tecnologia é apenas o símbolo, né? Porque se a gente for falar aqui de máquina de escrever, certamente virá na cabeça de vocês
A, S, D, F, FG, C, olha, cedilha, C, LK, JH. não é? Para que a gente tenha essa memória hoje, né, a gente fazia um curso de digitação onde a gente era desafiado de diversas formas, eram colocados panos, né, em cima das nossas mãos para a gente poder treinar, né, e a gente levava algum tempo para treinar a velocidade, né, ficar especialista na digitação. Hoje, as nossas crianças nunca fizeram um curso de digitação e digitam infinitamente mais rápido e com mais competência que a gente. Verdade. Né? Então, o que muda é o símbolo. Então, a gente precisa ter essa consciência, né, de que a gente precisa construir o conhecimento. Né? A gente faz 1 milhão de coisas, mas lá na frente a gente não lembra mais, a gente já não sabe mais. O lado positivo disso, né, que a gente também não vai só colocar o lado negativo, é que esse advento da internet, né, essa velocidade toda, ela acabou destruindo o gueto dos especialistas, né? Destrói um pouco o gueto do conhecimento também. A epistemologia. Não é? Onde aquele que detém o saber hoje, o expert em determinado assunto, é aquele que sabe construir o conhecimento através da tecnologia, da ferramenta. É aquele que usa a internet para pesquisar, para aprofundar, para construir o conhecimento com alguém dentro da sala de aula, numa palestra, né, numa entrevista como essa, num debate. Então, a internet ela destrói um pouco o gueto do especialista. Olha, só o Ulisses conhece esse assunto, né? E só o Cisne conhece desse assunto. A gente tem a oportunidade de discutir mais saudavelmente, né? Eu conheci a filosofia, por exemplo, e a sociologia através do Ulisses, né? Através da internet. Me desafiando. Todos os dias eu sou formada em psicologia desde 98, eu respiro psicologia, me especializei em neuroeducação, né? A parte mais da neurologia, termos mais técnicos, e ele me desafia todos os dias com vídeos, né, do Karnal, do Cortella, do Bauman, que eu acabei descobrindo. Então, acaba um pouco com esse gueto, né, dos especialistas e nos remete, né, para discussões saudáveis, né, a respeito da educação, é o que eu do costumo crescimento. falar dentro de sala de aula, né? Eu pergunto, né, quantos aqui usam internet? Todo mundo. Todo mundo. Lógico, Tem levanta a a mão. Mas informação. a gente faz a pergunta Tem a informação. provocativa. A gente faz a pergunta provocativa dentro de sala de aula, né? E eu lido com várias faixas etárias, porque eu trabalho no curso técnico, né? E eles... Tá, todo mundo usa tecnologia. Aí eu pergunto, quantos navegam na internet? Aí todo mundo, Aí é conhecimento. Tem certeza que você navega ou naufraga? Percebe a diferença de informação e conhecimento? Porque quando eu quero, e eu tenho essa mania, estou lendo um livro, estou vendo algum filme, alguém fala alguma coisa que me despertou a atenção, a primeira coisa é pegar o smartphone, tio Google e começar a pesquisar. E são coisas que a gente também tem que orientar as pessoas a pesquisar. Por exemplo, eu sempre oriento as pessoas a pesquisarem, quando querem algum dado econômico, sites oficiais. Quando querem o site oficial daquela pessoa, porque a informação está tão rápida que se você jogar no Wikipedia, né, você joga lá e alguém não renovou aquela informação e já mudou, fulano já não está mais casada com fulano e por aí vai. Eu queria só levantar aqui agora com vocês alguns temas que eu estava levantando junto ao MEC, no Ministério da Educação, do Censo de Educação de 2015, que foram levantadas essas questões, né? Há 3 milhões de crianças entre 4 e 17 anos sem acesso à escola hoje, em todo o Brasil. O número contra... 4 a 7 anos? Hã? 4 a 7 anos. 4 a 17. 17. 4 a 17. A fase mais crítica é na faixa de 4 anos. 690 mil crianças estão fora da escola. E nos 17 anos, que 932 mil adolescentes sem estudar, ou seja, às vezes são forçados aí a trabalhar e largam a escola. Então você tem um problema, vamos dizer, no final da educação básica e no início da educação básica. Esse problema. E um problema também que eu queria levantar com vocês é a questão da formação do profissional. A gente pode deixar esses temas para a volta do intervalo? Preciso fazer um intervalo comercial agora, são temas interessantes que o professor Ulisses está trazendo, né, que mostram uma realidade que a gente vive aqui também, né, na cidade. Uma dificuldade de vaga, nas creches, na própria educação infantil, no que diz respeito ao ensino público, né? E essa
grande situação a resolver, que gerou uma grande discussão na semana antes da eleição, que foi a reforma do ensino médio nesse país também, que explica um pouco dessa dificuldade que o jovem tem de estar na escola ou de ser atraído pela escola. Mas a gente vai voltar a esse debate dentro de 5 minutos, ouvindo aqui nesse nosso mês da educação, no nosso debate que vai acontecer toda semana com focos diferentes, temas diferentes, construções, que podem inclusive ser abraçadas pelos futuros gestores das nossas cidades, pelos futuros vereadores, para que a gente possa evoluir. É através do diálogo, como disseram nossas convidadas, que a gente vai evoluir em todos os sentidos da nossa vida. Estou conversando com o professor Ulisses Branco e nossas convidadas nesse primeiro momento de debate do mês do educador são a neuropsicóloga a doutora Andréia Almeida e a professora e palestrante, professora Janaína Reveles. Nós estaremos de volta em instantes com a edição de hoje do programa Sidney Marinho, aqui na TV Litoral News, a imagem da nossa cidade. Até já. Estamos de volta com você aqui na Litoral News, a imagem da nossa cidade, na edição de hoje do programa Sidney Marinho, sempre com você, viu? Pelo canal 11 da Costa do Sol Telecom, pelo nosso aplicativo que você pode instalar no teu celular ou no teu tablet, na App Store, se você tiver um celular com o sistema iOS, ou na Play Store, se o teu celular for com o sistema Android. Rapidinho você instala, já acessa, para acompanhar a gente, inclusive com esse nosso logotipo aqui na telinha do teu celular, para você estar conosco onde quer que você esteja o tempo todo. Muito obrigado para todo mundo que já instalou, que está acessando. Você nos assiste também no site redelitoral.tv.br e através dos aplicativos do Facebook com a nossa transmissão ao vivo na timeline, na sua linha do tempo, você também pode assistir a gente. E outro dia eu até recebi aqui alguns links, daqueles canais que vão mostrando todas as televisões do mundo e que tem a nossa Litoral News lá, Isso é muito bom, que a gente está expandindo fronteiras, inclusive aqueles canais, a exemplo do que acontece no rádio, que tem o rádio.com.br, a televisão também tem vários desses aplicativos, que você tem as TVs do mundo inteiro ali à sua disposição no celular, e nós também estamos lá, o pessoal está incluindo a gente nisso, isso é muito bom, a gente agradece. Bom, vamos retomar aqui o nosso debate sobre educação. Estou recebendo o professor Ulisses Branco e ele estará ao meu lado aqui nessas próximas semanas, não trazendo as dicas de economia que tem trazido semanalmente aqui no nosso programa, mas nosso cofrinho continua, apesar de não termos as dicas de economia, aquela nossa campanha de aprender a economizar, R$1 na primeira semana, 2 na segunda, 10 na 10ª semana, até que você chegue lá na semana número 52, na 52ª, depositando R$52 e totalizando aí com essa caminhada semana após semana, crescendo passo a passo, nas 52 semanas, R$1.378, não é isso, professor Ulisses? Então a gente continua, apesar de estarmos nesse mês dedicados à questão da educação, a nossa estratégia de aprender a poupar continua. E nesse nosso primeiro debate de outubro, mês do educador, estão conosco a doutora Andréia Almeida, que é neuropsicóloga, e também a professora Janaína Reveles, professora e palestrante. Nosso tema hoje é educação infantil, mas claro que o debate ele é sempre abrangente. No final do bloco anterior, o professor Ulisses trazia números oficiais do MEC sobre educação no Brasil, mostrando uma dificuldade de atender, sobretudo, as duas pontas do ensino obrigatório. O iniciozinho desse processo, lá com a criança que precisa ir para a creche, para o comecinho da educação infantil, e o final do processo com os nossos jovens que estão fora do ensino médio, e isso gerou uma enorme preocupação já há algum tempo, e o governo se mexe, tentando aprovar uma reforma do ensino médio que mais controvérsia gerou do que solução efetiva apresentou. Vamos voltar a esses dados, professor, para a gente entrar nesse debate? Então vamos sim, nós tínhamos falado antes do intervalo, que os números do Censo de Educação de 2015, que é só possível ter de 2015, 2016 só vamos ter em 2017, só para esclarecer. Esses são os mais atuais? São os mais atuais. A gente tem cerca de 3 milhões de crianças entre 4 e 17 anos fora da escola, sendo que 690 mil são entre a faixa de 4 anos e 932 mil são os adolescentes de 17 anos. E como é que isso tem refletido nas políticas públicas de educação, política pública de inserção? Hoje você tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem leis que garantem, e prefeituras podem até ser multadas, pais podem até receber algumas sanções por a criança não estar na escola. Como é que tem trabalhado isso? Vamos lá.
Primeiro, a gente tem que ver o motivo do 4 anos. Porque a educação infantil, na nossa cidade, há uma procura, mas no país não. Passou a ser obrigatória a matrícula de 4 anos há pouco tempo, que antes era 6 anos. Minto, era 7, que era o ensino fundamental, que era o primeiro ano, né, do ensino fundamental, que antigamente era 7 anos. Colocou-se a alfabetização no ensino fundamental para que essa obrigatoriedade acontecesse com as crianças de 6 anos. E agora, há pouco tempo, passou a ser obrigatório 4 anos. Por que passou a ser obrigatório? Porque em muitos municípios, não, né, aqui na nossa região sudeste, os municípios, né, mais pobres, os pais não levam as crianças para a escola. Primeiro porque eles já moram, vamos supor, num lugar onde eles já trabalham o dia inteiro ali. Para eles saírem daquele lugar, vai ter que parar de trabalhar para levar o filho para a escola, vai parar de trabalhar para buscar o filho para a escola. Então, há essa comodidade. Por isso, a Bolsa Família, que a Bolsa Família ela foi feita numa forma de obrigar os pais a colocar essas crianças na escola. Porque só recebe a Bolsa Família se o aluno estiver na escola e estiver com frequência. Matriculado e frequentando, não basta matricular. Não pode evasar. Não. Evadir, no caso. Não. Por exemplo, tem crianças lá na escola, que a escola que eu trabalho é particular, e que a gente, né, é bolsista, e a Secretaria de Educação ela liga para saber da frequência, porque essa criança ela é de família, né, humilde, e tem a Bolsa Família, então ela liga para saber da frequência. Se aquela criança não for frequente, aquela Bolsa Família, ela automaticamente ela é retirada. Aí esse vínculo da Secretaria, vamos dizer assim, de Assistência Social com a Secretaria de Educação para isso, porque a Bolsa Família paga pela Secretaria de Assistência. Isso, mas o controle é na Secretaria de Educação, o controle da frequência, que automaticamente deve passar para controle da Secretaria de Serviço Social, assim eu acredito. Então, essa ausência, né, as crianças fora da escola, eu acredito também que venha a ser por causa disso, que muitos pais não matriculam seus filhos. Outro caso é a falta também de vaga. Eles colocam lei, por que eles não colocam a lei também da obrigatoriedade da creche de ser matrícula do pai? A creche é obrigatório, o governo colocar, mas não é obrigado o pai matricular, porque não vai ter vaga para todo mundo, você tira pelo nosso município. E você vê que no nosso município há procura de vaga, que você passa em frente às escolas de educação infantil, tem a fila para conseguir a vaga. Então, essa ausência eu acredito também que seja por falta de vaga nas escolas. Aliás, esse foi um dos temas que eu abordei com todos os candidatos a prefeito, né, nas entrevistas que a gente fez, nos programas que a gente conduziu, a preocupação de como fazer para preencher a necessidade obrigatória do município de atendimento a essa faixa etária, né, que estaria na creche, estaria nas escolas da educação infantil mais tenra, e é uma preocupação que a gente tem nas mãos. Hoje o déficit é enorme, a defasagem é enorme. Então, você falou ainda agora sobre a reforma do ensino médio, né? Então, o município de Cabo Frio tem 3 escolas de ensino médio. Marlicá, Elza Bernardo e Rui Barbosa. E aí a polêmica que o Rui Barbosa, né, vai acabar, está todo mundo contra. Por que está acontecendo isso? Porque dentro da LDB, ela vem dizendo que a incumbência do município é o ensino fundamental, a educação infantil e o ensino fundamental. Até o 9º ano. Até o 9º ano. O ensino médio é de obrigação do Estado, do governo do Estado. Sendo que lá na lei vem dizendo que se o município estiver cumprindo com todos os alunos da educação infantil, o ensino no fundamental, que é até o 9º ano, com todas as vagas normal, ela pode oferecer o ensino médio. Mas se hoje tem uma carência de vaga na educação infantil e no ensino fundamental, ela não pode oferecer o ensino médio. Então, por que ela vai oferecer um ensino que não é de sua incumbência, se o que é da sua incumbência ele não está cumprindo? Não está dando conta da obrigatoriedade, como é que quer avançar para o que não é obrigatório? Entendeu? E complementando, né? Pode falar. O dinheiro usado pelo Fundeb para o pagamento de profissionais, por exemplo, aqui em Cabo Frio, não pode ser utilizado para profissionais do ensino médio. O Fundeb, exatamente pela obrigação do município de ter a educação infantil e o fundamental, o salário dos profissionais advém do Fundeb.
Isso até foi falado, né, nesses movimentos que estão tendo aí na cidade, da questão de não estar recebendo. Inclusive até o atual prefeito, Alain Correia, ele falou sobre essa questão, que a questão também é do ensino médio, que não poderia utilizar o dinheiro do Fundeb para pagar profissionais. E realmente é uma questão legal isso, porque a obrigação do município é essa, e o dinheiro do Fundeb vem para a obrigação do município. Então, mas vamos lá, há controvérsia, vamos fazer igual tudo aquele lá da escolinha do professor. Mas isso é uma questão a ser levantada exatamente. Não, porque vamos supor que eu seja, né, da funcionária, dou aula no Rui Barbosa Ensino Médio e eu dou aula numa escola de sexto ou nono. Como é que você vai fazer essa separação do meu salário? Acabou aí. Voltando à nossa mas é excelente levantar essas questões, porque nós temos que provocar mesmo o pensamento. Então, assim, a gente estava continuando agora o problema lá. Então, temos que abrir vaga, apesar que hoje, devido a esse problema todo com a educação, essa greve, essa coisa... É muito triste o que está acontecendo. Você hoje tem vaga nas escolas públicas. Hoje você tem. Sim. Muita gente saiu da escola pública para buscar o ensino privado. Sim. Então, hoje eles podem... não tem vaga na escola A, B, C. Tem porque os pais retiraram, porque eles querem ter aula e os filhos estão ficando em casa. Mas fora, né, desse período de greve, a gente não tem essa aula. A gente não tem essa vaga, desculpa. Há essa carência de vaga. E aí tem que cobrar... Os pais, eu estava falando, a gente não pode só votar. Domingo foi a eleição, foi lá, votou e vou sentar. Quantas reuniões de vereadores que nesse período aí estava cheia? E por que essas mesmas pessoas elas não vão para as sessões para exigir os seus direitos? Lá você tem que exigir que vote projetos que tenha escolas de educação infantil. E eu falei até numa reunião que não é só uma escola num único bairro. Você tem bairros que estão com várias escolas e bairros sem nenhuma. Quando a LDB ela vem trazendo também que se a escola for longe, o dinheiro desse Fundeb também, Ulisses, é para pagar o transporte para essas crianças, que também é uma coisa que não é cumprida, né? Tem alguns ônibus aí que eu não posso nem considerar transporte aquilo, né? Que não vai, você já vai entrar na outra, vai lá pro ECA, que não vai vir com a qualidade, essas coisas assim, que a gente não vai entrar em detalhe aqui. Mas eu acho que a gente tem que rever essa... toda a situação e ver a política pública. Eu acho que assim, um dos desafios, eu coloquei como um dos desafios da educação infantil é a política pública. Que a gente tem que rever e a sociedade ela tem que entender que a política pública não é o seu vereador e seu prefeito só que faz. É você, e você é a arma principal para que essa política pública seja desenvolvida e desenvolvida para a sociedade, para a sua necessidade. Aí é uma questão de você querer sair da sua casa, de ir lá, reivindicar e brigar. Não pensar só no eu, mas pensar no todo. E os 17 anos, já vou deixar você falar, que eu falo pra caramba, né? Mas essa é a sua área, e os 17 anos área mesmo. Vai entrar no que a gente acabou de falar, sobre a tecnologia. Eu falo criança porque para mim são crianças, né? Não trabalho com 17 anos esse ano, mas eu já trabalhei. Eles pegam uma tecnologia rápida, colorida, animada, que faz uma interação, tá ok. Vai para a sala de aula. Isso. E as aulas desmotivada. A minha filha mesmo fala assim, ai mãe, hoje tem aula do professor X. Eu sei como é que ele vai. O que é que ele vai, Júlia? Ele vai chegar lá, vai colocar o livro e ele vai ler. Eu leio em casa. Então, a criança faz isso, ela vai perdendo o estímulo. E a necessidade financeira também faz isso. Porque as crianças de 16, 17 anos, elas começam a querer sair, são adolescentes, querem namorar, paquerar, curtir a noite. E a verba dentro de casa não dá para o adolescente fazer isso. Então, ele começa a passar para o noturno, para trabalhar, e do noturno ele começa a ficar cansado, porque trabalha o dia inteiro, vai estudar, ainda tem que ir para a escola à noite. E o método não é adequado? O método não é adequado e começa a evasão escolar. Uma coisa vai dando assim, né, consequência à outra. Vai, Andréia. Excelente. Nossa, parece que a gente ensaiou, né? Parece que a gente combinou aqui. Mas quando o time é bom é assim, a jogada flui. Quando vocês falou de método, muito até para a Andréia entrar no assunto também, e devido ao horário, a gente tem que
alguns temas aqui. Falando de método, também fala o profissional também faz parte desse método. E a formação desse profissional? Eu vou falar de É adequada? Como é que está hoje? Como é que a gente pode assistir hoje, por exemplo? A gente vai deixar nossos filhos, nossas crianças, hoje com um profissional. Como é que deve? Deixa eu só levantar um tema aqui, porque veio uma participação pelo Facebook, né, da Cláudia Portela, que está me perguntando o seguinte em relação ao que a Janaína falou ainda há pouco, né? De criança que está numa escola privada, mas que tem a família como beneficiária do Bolsa Família. Ela perguntou como é que funciona isso, como é que é o processo da criança que estuda em escola particular, mas recebe Bolsa Família. Ela não entendeu, queria um esclarecimento nosso. É uma bolsa? Como é que funciona isso, Janaína? É bolsa. Bolsa, né? Bolsa. Eram 3 crianças, uma era até um afilhado meu, e é família de renda baixa, até esse menino, né? A renda familiar era de 2 salários mínimos, com o pai e a mãe, e aí ele se inscreve na Bolsa Família e ele recebe, quem faz o controle, aí tem que levar toda a documentação na Secretaria de Educação. A questão da bolsa é uma opção da escola, da instituição privada que concede uma bolsa. Sim, a gente não costuma fazer isso não, tá, gente? Daqui a pouco vai todo mundo ligando, quero bolsa, não. Porque a Cláudia ficou na dúvida e ela tem razão até nessa dúvida, porque deu a impressão quando você falou que havia a checagem, né, de que era uma bolsa oferecida pelo governo de alguma forma, não é. Não. É a instituição privada que resolve oferecer a bolsa. Porque a obrigação mas para o controle do Bolsa Família, sim, a família tem que levar para lá a frequência escolar e aí leva e deve ter que dar a justificativa de que aquilo é uma bolsa. Né? Leva a declaração da escola. Eles levam a declaração dizendo que eles são bolsistas, que eles não pagam nada pela mensalidade, isso tudo, né, documentado, e aí eles te levam toda essa documentação junto à Secretaria de Educação e de Serviço Social, e eles recebem a Bolsa Família. Esse ano acho que eu não tenho aluno não bolsista não, mas eu já cheguei a ter 3 alunos, né, com esse caso, e a Secretaria de Educação ela ligava mensal para saber da frequência daquele aluno, para poder liberar a Bolsa Família. Só para esclarecer isso. Cláudia, obrigado pela participação, viu? E pela dúvida que você levantou, que serviu para a gente esclarecer para todo mundo. Ulisses, desculpa ter te interrompido. Nada, que isso. A gente está aqui exatamente para esclarecer você, amigo telespectador. A gente estava começando a falar, você está falando dos métodos de ensino e exatamente dos professores, dos profissionais. Como é que está essa formação profissional hoje? No intervalo ali, a gente estava conversando, eu e a Andréia, e a gente tem a mesma preocupação, a formação do professor. E eu conversei com a Andréia aqui, não é só a formação inicial, a formação continuada e a formação permanente desse educando para estar com essas crianças. Porque hoje eu vejo assim, quantos cursos você faz na área de neuro aí, né, que é aquela mudança constante, para você estar podendo responder aos seus pacientes. E aí o meu professor, ele faz essa mesma pergunta. Ele precisa desses cursos, ele precisa dessa formação continuada para poder estar auxiliando nesse processo de ensino-aprendizagem. E essa formação, ela tem que vir antes dela estar na sala de aula. Então, a minha preocupação, vamos falar acerca do nosso município, é com o Colégio Ismar Gomes, né, que oferece o curso de formação de professor. São com as universidades que nós temos, né, a UVA e a Estácio, que também lá tem um curso de pedagogia, que as duas, dentro da habilitação, elas também saem com a formação de professor. Então, essa formação inicial, como que ela está sendo feita? Como que esses futuros profissionais da educação estão sendo preparados? Como que está a nossa formação continuada? O município de Cabo Frio está parado, né? Eu tenho acompanhado, até a Andréia, ela faz parte da formação continuada de São Pedro, e eu vejo assim, um movimento. Tem, né, a Andréia, a Beth, que é maravilhosa de matemática, um beijo para a Beth, pode trazer Beth aqui para falar de matemática, que as crianças aprendem a gostar de matemática com Bethmática. E o município de Búzios também tem essa formação continuada. Isso é uma preocupação. E essa formação ela tem que ser permanente, porque muda todo dia, é igual o programa. A gente tem um programa no celular, daqui a pouco aquele programa, né? Esse telefone, então, cada hora é 6, 7, 8, né? Eu não sei nem mais. E assim é a aprendizagem, ela muda. E com isso, para enriquecer essa postura do professor dentro da sala de aula, para que essas aulas sejam mais atrativas, para que o aluno tenha interesse em frequentar a escola, e com isso você vai ter um número menor de evasão escolar. Eu vejo que é um ciclo, uma coisa vai puxando a outra.
formação e evasão. Se a formação aqui estiver bem feita, o aluno vai permanecer aqui. Se não, eles não vão se sentir atraídos e aí o número de evasão vai aumentar. Eu gosto de falar que quem sabe cozinhar, até fogão a lenha serve, é verdade. Não é? Então, é verdade. Também essa questão, né, doutor André? Muitas das vezes as condições ali de ensino, aí a pessoa diz, eu não sou criativo porque eu não tenho data show. Não é por aí. Mas tem gente que sabe nem usar fogão a lenha. O problema todo tá aí. A gente chega hoje aqui no momento do debate, né, em que nós já podemos colocar um pouquinho a palavra crise de lado, né? Deixar ela extinta no nosso vocabulário e substituí-la por mudanças, né? Concordo. E aí a gente instaura aí o princípio da instabilidade, né? Onde todo saber é provisório e que a gente precisa fazer, né? Através da formação continuada, que os profissionais tenham essa consciência, né? O aluno, hoje em dia, a gente escuta esse discurso, né? O aluno é mais o mesmo, a escola mudou, os recursos mudaram e o professor continua dando a mesma aula, né? Então, existe esse conflito também que gera muita evasão, né? Existe uma outra demanda, uma outra necessidade pedagógica. E o que eu deixo aqui, né, como possibilidade desse desafio são os conhecimentos do Paulo Freire, que ele fala da paciência, né? São 3 tipos de paciência, que é a paciência histórica, onde a gente precisa entender o tempo de cada coisa, né? Dentro dessa política, né, educacional também, existe um tempo para tudo, né? Principalmente na educação. Existe o tempo de criar, né? Da gravidez, né? Daquela coisa do momento grave também ser grávido. Tem o tempo do planejamento, tem o tempo da revisão, tem o tempo de colocar em prática, tem o tempo de rever os erros. Né? Eu acho que dentro da política pública a gente precisa ter essa paciência histórica também, né? Entender o tempo de rever esses erros, porque a crise sempre vai existir, mas a gente tem que crescer com ela, a gente tem que evoluir com a crise. E não somente ficar no discurso da reclamação, da culpabilidade, né? Então a gente tem que reverter isso. Tem espaço nessa formação, por exemplo, de um corpo técnico para dirigir uma Secretaria de Educação? Eu vou lá desde cima, desde o Ministério, né, passando pela Secretaria de Estado, vindo aqui para o município, que é o nosso quintal, é a nossa casa, é onde a gente fica mais à vontade um pouquinho para falar, né? A gente tem visto, e a gente tem que tomar por base o que está acontecendo agora, né? O governo que está aí nesse momento, até podendo comparar com o que aconteceu anteriormente, projetar com o que vai acontecer no futuro, mas tomar como base para análise o momento atual. A gente tem, ou teve na Secretaria de Educação, uma profissional que eu acho que o Cabo Frio inteiro reconhece como grande profissional, que é a professora Selma Rosa, que esteve com a gente aqui ano passado do debate, né? Competentíssima, qualificadíssima, né? Ultra capaz. Será que ela teve o espaço para colocar em prática as suas ideias, para aplicar no dia a dia da rede, em todos os segmentos, o conhecimento que tem? Ou aquele espaço foi um espaço deixado de lado para se aproveitar outro tipo de questão política, para ser bem claro, bem franco, onde o trabalho técnico fica de lado e se valoriza a questão política com ocupação de cargos por pessoas que às vezes não têm a competência que alguns outros profissionais têm. Eu não sei se estou sendo sincero demais, mas é meu jeito, né? Eu tenho que falar isso porque esse é um momento de debate com profissionais absolutamente competentes também. Eu preciso ouvir a opinião de vocês. Eu vou deixar a Jana falar, porque ela, né, tem mais propriedade para falar, mas quando você trouxe essa questão, eu visualizei o seguinte: eu não sou a pessoa mais indicada para estar discutindo essa política, né? Mas dentro desse contexto aí do espaço, o que eu vejo hoje dentro da rede pública é o seguinte: quando essa pessoa é dividido isso, né? As escolas, elas têm um perfil diferente. Quando a gente encontra um profissional, né, como você citou, com essa competência, e ela consegue gerir as ideias, ela consegue colocar em prática o planejamento, a gente vê uma escola gestora do conhecimento, né? Ela consegue fazer a gestão do conhecimento ali. Quando, na maioria das vezes, né, que não encontra esse espaço para colocar competência, a gente vê a escola como um espaço de acolhimento social. Né? Um espaço onde a criança vai ali para se alimentar, vai encontrar a educação do pai que compete ao pai e da mãe, onde a professora se compadece com o aluno que chegou sujinho e compra um kit higiene e dá para o aluno, a professora que doa um tênis. Então, esse espaço fica de acolhimento social e não de gestão do conhecimento. O Michel Foucault, sociólogo, né, francês, muito famoso,
ele também, filósofo também, ele diz o seguinte, que o modelo das nossas escolas são quase que o mesmo modelo das prisões. Isso. E a crise hoje é essa, é de estrutura. A crise não é de conteúdo que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo hoje é uma crise de estrutura, de modelo. A gente precisa avançar no modelo. A gente precisa dessa pessoa competente, né, que você citou, para transformar isso, né? E até é bom fazer um parênteses, eu falei de um nome, mas tem obviamente Tem vários, outros nomes de verdade. pessoas tão competentes verdade. quanto a professora Selma. Você Não, tem mas um para ilustrar o caso. Mas o que né? você falou é de suma importância. A professora Selma Rosa, ela foi minha professora na universidade, é excelente, competente. Tudo que você falou, todos os adjetivos. E aí você vai falar, como? Né, com uma pessoa tão competente dentro de uma secretaria de educação. E acontece o que veio acontecer. Porque se você pode colocar a Emília Cipriano, que eu adoro, a Emília Cipriano, na Secretaria de Educação. Se você não der autonomia para essa pessoa, acolhimento social. aquela pessoa não vai desenvolver. Não vai. Então, você colocar pessoas para que essas pessoas sejam marionetes, ela não vai desenvolver nada. Então, a Selma Rosa, ela é muito competente, mas o que faltou ali foi dar autonomia. Ela não podia fazer o que ela queria, como se tivesse... como não? Tinha que estar pedindo permissão à ABC, pessoas que não tinham competências, indicações políticas que não têm competência, e aí atrapalha o trabalho, atrapalha o desenvolvimento, atrapalhou o desenvolvimento que essa profissional poderia desenvolver, porque eu conheço, porque foi minha professora. E eu trabalhei, né, tive a oportunidade de trabalhar em 2 governos. O que foi, Liz? Foi minha também, Foi só que eu também. era criancinha, era professor de português, ainda estava ainda... Você já foi na parte mais técnica, mais profissional. Não, não preciso rasgar cedo, porque não está mais nem no governo, eu estou falando da profissional Selma Rosa, né? E, assim, eu trabalhei nos 2 governos e eu tive uma secretaria de educação diferente. Quando eu fui votar no domingo, antes as pessoas me perguntavam quem eu ia votar, para deixar que eu não vou falar, não. Não, aí fica à vontade, se você falar agora, não tem problema nenhum. Antes é que não podia, né? E eu falava, vou votar em fulano, as pessoas, não sei o que. Falei assim, não tem por que não votar nele. Eu trabalhei na Secretaria de Educação no governo dele. E ele dava a autonomia para a equipe de governo. Então eu votei acreditando que, não sei se ele como prefeito vai ser bom, se vai fazer um bom, a gente não sabe, o futuro a Deus pertence. Mas o período que foi, a Secretaria de Educação funcionou. Mas você sabe, eu quero aproveitar essa tua análise, até para entrar numa análise política. Sim. Né? A gente tem discutido muito desde domingo, depois das 5 horas da tarde, da eleição. Antes a gente não podia dar opiniões mais abertas. Mas a votação que o Marquinho teve na urna, né, ela foi uma votação que ia em muito, e os cientistas políticos já estão avaliando isso, refletem a segurança do eleitor em entregar a prefeitura a alguém que já realizou. Isso. Essa é uma constatação, e essa tua frase é muito interessante, porque você trabalhou na questão interna, né, de uma Secretaria de Educação, mas isso eu encontro quando as pessoas procuram encontrar explicação para grande vantagem de voto que o Marquinho teve na eleição de domingo, e está eleito prefeito nas urnas, agora a questão é jurídica, né, a grande parte explica exatamente dessa forma, que o momento é um momento crítico e que era importante utilizar algumas experiências que já existiam. E em muita coisa, como a professora Janena está testemunhando, né, o governo do Marquinhos foi eficaz. Né, e talvez daí se explique esse grande número de votos. Eu penso assim... E só para complementar, Janaína... A gente briga. Não. Nós somos virginianos. E só para complementar, você tinha nessa mesma equipe a professora Selma, você tinha a Márcia Tardelli, você tinha... Não, nesse último governo, a Márcia Tardelli... Não, tô falando... Não, mas a Selma não é do governo Marquinhos, não. Selma não chegou... Não, então no tempo do governo Marquinhos, a Selma estava numa universidade, né? Ela continua na universidade. Exatamente. Isso. Mas você tinha também a Laura Barreto, você tinha profissionais... Mas você mostra, por exemplo, a professora Márcia estava na campanha do deputado Jânio, né? Ela participava dos fóruns de educação nesse momento da campanha do deputado Jânio. Quer dizer, então, é bom
bom que a gente diga para o telespectador, para a sociedade, às vezes a gente olha para a política de nariz muito torcido, de cara muito feia, né? Mas tem gente muito boa fazendo política e quando se fala hoje de instalar governos técnicos, todos eles falaram isso, Jânio, Marquinho, Adriano, Paulo César, Leitão, Carlão, os 6 candidatos falaram isso. Meu governo, caso eleito, será técnico. E a gente passa a olhar, né, de forma esperançosa para isso, porque a partir do momento que se fala, é um compromisso que nós vamos cobrar do caso do Marquinho, que é o prefeito eleito nas urnas, né, que ele desenvolva esse tipo de procedimento, que a gente tenha um perfil técnico. E tomara que esse perfil técnico consiga dar jeito na nossa cidade. Então, no menor mas prazo aí, possível. Sidney, a gente volta lá para a fala no início, quando eu falei da Selma, que ela não teve autonomia. A Márcia Tardelli é uma mulher de uma inteligência, de uma competência, que quando eu encontro, eu falava sempre para ela assim, quando eu crescer eu quero ser assim. Que é isso mesmo. É genial. Só que as pessoas pensam assim, será que se o Jânio, né, ganhasse, será que a Márcia Tardelli ela ia ter autonomia ou ia fazer com a Márcia o que fizeram com a Selma? Então as pessoas já tinham a credibilidade do governo do Marquinho, da Secretaria de Educação que o Marquinho construiu. E aí, por isso que as pessoas votaram. Eu encontrava pessoas na rua e falava assim, a gente era feliz e não sabia. Eu participei muito nessa eleição, né? Posso dar um parabéns, né? Vou dar parabéns para o meu irmão. Você ontem falou assim, Aquiles, o mais votado. E meu irmão foi o segundo mais votado. Jefferson Vidal. Jefferson Vidal. Isso era previsto em todas as pesquisas, né? Que o Aquiles, o Jefferson e o Vanderlei brigariam quase que voto a voto para saber quem seria o vereador mais votado. E o Jefferson também. Aliás, estou convidando já, acho que a produção já fez isso, o Jefferson Vidal para estar com a gente amanhã, né, aqui no programa, para a gente também ouvir alguns outros vereadores eleitos. Temos ouvido vários e vamos ouvir todos os vereadores eleitos, né, e alguns que não foram e que fizeram votações maravilhosas. Parabéns lá pelo trabalho, né, e pelo sucesso do Jefferson. E nas reuniões, o que a gente via era uma insegurança de colocar uma pessoa que eles não conheciam, nunca foram prefeito, eu sei que eles precisam dessa oportunidade. E eles tinham muita segurança no Marquinho. Então as pessoas votaram nele pelo governo que ele fez. Não vou dizer para você que não teve erro, que não foi uma... Não teve... Lógico que teve. Paciência histórica. Mas, mas a gente, por exemplo, eu fui pela equipe da Secretaria de Educação, porque apesar de eu ser de uma rede particular, eu quero uma educação pública de qualidade. Por quê? Porque se você não tiver uma educação pública de qualidade, essas crianças vão ficar daqui a pouco ali na rua, pedindo esmola, usando drogas, inserida no tráfico. E eu não quero isso para a cidade, para a minha cidade. Então, essa é a diferença. As pessoas que votaram dessa forma, pensando desta maneira, da autonomia. E quando você falou a respeito, né, de paciência, eu acho que as pessoas não estão mais assim, com a paciência, porque parece que a gente nada, e não, né? E a gente estava conversando lá embaixo para a gente reconstruir o que foi construído. Vai demorar quanto tempo? Nós tínhamos um projeto de sala de leitura com a Cristina, que esse projeto ganhou prêmio do MEC. Não existe. Sabe onde está a Cristina? Desenvolvendo o mesmo projeto na Prefeitura de Búzios. Então, nós tínhamos sala de recursos. Nós tínhamos uma profissional muito competente, responsável, que é a Carla, que hoje não tem, isso não funciona. Tudo dentro da educação. Então, eu vivenciei, isso não é uma demagogia, não foi um projeto no papel. Isso aconteceu. Então, a paciência acaba quando você vê que aquilo tinha... Quando você não tem, você fica naquela expectativa de ter, é uma coisa. Agora, quando você tem e aquilo deixa de ser e vai para outro município, nosso município era referência em educação. Quando a gente foi montar a proposta, que a incumbência do município, né, da legalização passou a ser dos municípios, vinham pessoas dos outros municípios para cá para aprender com a gente. Hoje... né? Isso está muito a desejar. E quando a gente fala de crise, eu acho que se tem crise para construir escola, não pode ter crise para construir praças, né? Eu acho que a questão que a gente falou de família, de
prioridade. Eu trouxe até o nome de um livro que eu estava lendo, só esqueci de colocar o autor, que é Com Olhos de Crianças, que esse autor ele entrevista crianças e ele pede para essas crianças o que elas querem mudar na educação. E uma das crianças, das crianças entrevistadas, ela pede menos estacionamento e mais praça. Ela não pede nem escola. Então, é uma questão de você olhar o que a gente tem hoje, já que é o desafio da educação infantil, o que a gente tem hoje para a educação infantil? O que a gente tem hoje na nossa cidade para proporcionar para nossas crianças? Nós não temos nem mais praça. A única praça que lá na escola a gente vê lá nos grupos é a Praça do Seninha, ali atrás da Galioto, né, que eu acho que é a única que está preservada. Porque a gente não tem praça, a gente não tem lazer. Porque ali a comunidade toma conta, né? Eu não parabenizar, até porque eu moro ali no bairro, o presidente da Associação Moradores, o Luiz Carlos, que está sempre presente ali com a família dele, vigiando. Você vai na praça, tem alguém da família dele ali olhando, preservando, ou seja, é uma praça que realmente foi uma conquista ali daquela região. E era um sonho antigo, né? Aquilo era um sonho muito antigo daquela até porque comunidade. Ali tem um ferro velho também, e aquilo ali ficava muito largado. Verdade. E aí é um espaço hoje maravilhoso. Mas vocês têm razão. Eu acho que a gente contribui. Ano passado a gente fez essa mesma série de debates, né? E como a gente percebe que as coisas evoluem, né? O foco, as discussões, elas ganham um diferencial absoluto em relação a tudo aquilo que a gente discutiu ano passado, né? E isso acrescenta. Eu chamo muita atenção, né, dos vereadores que foram eleitos, chamo a atenção dos profissionais, né, como a professora Janaína falou ainda há pouco, que terão a responsabilidade de fazer a gestão da educação para esses momentos que a gente vai viver aqui, com essa capacidade de construir. E faço aqui quase que um apelo, né? Eu até abordei esse tema com o Marquinho aqui no domingo, e ele me deu uma posição, pelo menos em primeiro escalão, que eu até compreendo, né? Que você não vá pensar para compor o primeiro escalão de um governo alguém que esteve num outro palanque, alguém que esteve defendendo uma outra candidatura. Eu compreendo que é necessário, né, fazer política também, mas que a gente não abra mão, né, de ter na gestão das nossas secretarias, sejam elas quais forem, da educação, da saúde, do esporte, e todas elas que vierem a ser mantidas no governo municipal de Cabo Frio, pessoas competentes, né? Porque a competência ela vai muito além de quem esteve num projeto político, porque esse é o momento, e o momento eleitoral precisa ser aquele momento eleitoral. O que a gente precisa aprender, pelo menos na minha visão, a construir na sociedade cabo-friense é algo que a gente deixou de lado há muito tempo, que é a valorização da cidade como um todo, esquecer, né, do grupo político, não que ele fique abandonado, muito pelo contrário, porque, volto a dizer, entendo que ele tem que ser valorizado, mas que na hora da gestão, na hora da administração, o olhar possa ser mais amplo, o olhar possa ser mais abrangente, e a gente possa ter contribuição de pessoas tecnicamente capacitadas, ou que não se manifestaram politicamente, ou que entenderam naquele momento da campanha política que uma outra alternativa seria melhor. A gente não pode muitas vezes abrir mão desse conhecimento, dessa qualidade, até porque campanha tem de 4 em 4 anos, e às vezes a posição que você tem nesse momento de uma campanha pode ser uma posição diferente no momento de uma campanha daqui a 4 anos. A gente não pode rotular as pessoas como defensoras do Joãozinho, do Manuelzinho ou do Luizinho. As pessoas precisam ser defensoras de Cabo Frio, né? E a partir do momento que um prefeito é eleito, que um vereador é eleito, ele não governa para aqueles 44 mil e tantos eleitores, no caso do Marquinho, que o escolheram, mas governa para toda uma sociedade de 200 e tantos mil habitantes, né? O vereador é eleito com 2 mil e poucos votos. O Aquiles esteve comigo mais cedo aqui, o Miguel Alencar vai estar comigo daqui a pouco. Jovens, né? O Aquiles já no seu segundo mandato, o Miguel chegando para o seu primeiro mandato, eleitos ali na casa dos 2 mil e poucos votos, né? Mas são vereadores a partir de 1º de janeiro de toda a sociedade, né? Prestam contas e trabalham para 200 e tantos mil habitantes e serão cobrados, elogiados, criticados, aplaudidos, enfim, por toda uma sociedade dependendo daquilo que fizerem. Eu acho que é essa visão que a gente precisa ter, né? Essa caminhada a gente precisa ter. Não estou tirando aqui a importância do grupo político, não, muito pelo contrário. Ficou muito provado nessa eleição que estratégia, que grupo político forte, que coordenação efetiva, tudo isso tem um reflexo no resultado de uma eleição, mas que se construa um novo momento, se dê oportunidade à competência dentro do grupo
e dentro da cidade, que em verdade agora passa, na minha visão, a ser o grupo de todos aqueles que foram eleitos e que se definam as questões político-eleitorais lá na frente, né? Agora não tem mais reeleição, muda por completo a configuração do tabuleiro político, que se comece a pensar, né, lá na frente, no que vai ser, quem era do grupo tal, que agora será do meu grupo político, ou quem era de lá, que vem para cá. Isso é uma outra história, uma outra configuração, que jamais pode ficar acima, jamais pode superar os interesses da cidade como um todo. Pensemos primeiro no coletivo, para que depois as questões individuais sejam levadas a adiante. palavra-chave para isso é democracia. Sim. Então, na essência, né, professora? Isso. Então, eu penso assim, em relação aos profissionais que, né, apoiaram outro candidato, assim, a gente vive numa democracia. Elas têm o direito de escolher qual candidato que ela quer apoiar. Não é porque ela apoiou a candidato A, B, que eu não vou aproveitar. Eu acho que se você quer ter uma equipe de governo boa, lógico que na equipe do Marquinho nós temos pessoas, né, maravilhosas, começando com a Laura, mas se A e B está num partido C, no partido D, é competente, a gente não está... Por que não aglutinar? Eu penso dessa forma. Soma, né? É para somar. Soma. Tenho Multiplica. certeza que vai fazer o melhor, porque acima de tudo é o nome da gente. Então ela não vai fazer uma coisa ruim porque ela não está no Marquinho, ela estava no Adriano, ou ela estava no... Não, ela vai fazer o melhor porque é o nome dela. Então, se você tem um profissional competente, independente de quem ela votou, de quem ela estava apoiando, a gente vive numa democracia, a gente tem o direito de escolher quem a gente quer apoiar, quem a gente vai votar. E a gente tem que ter a sabedoria de montar uma equipe competente. Se essa pessoa vai somar na nossa equipe, vai vir, tem que aceitar sim, porque é para fazer o melhor para o nosso município, o melhor para a nossa educação. Eu acho que tem que rever sim e aceitar coisas boas que estão por aí sim, para fazer uma equipe boa, para que a nossa educação se recupere. Ela está na UTI. Isso. Ela tem que sair da UTI. Eu vi propaganda de 6 meses vai resolver, não resolve não. As crianças praticamente estão sem aula o ano todo. A greve do ano anterior acabou em março. Iniciou o ano letivo em abril, o ano letivo de 2016. Ele iniciou em abril. Acho que foi em maio. Já começou a greve. E acabou do jeito que a gente sabe que acabou o ano letivo do ano passado. Acabou. E né? essas crianças, né? Eu não sei como que vai ficar essa parte, né, de documentação. Então, a educação está nessa UTI. E a gente precisa de médicos competentes, né, para tirar. Que são esses profissionais. Independente de partido, independente de quem apoiou, nós vivemos uma democracia. Então, a gente tem que aproveitar, sim. Temos que rever o pensamento. Eu acho que as pessoas não podem pensar em politicagem. Eu vejo isso como politicagem. É diferente de política. Com P maiúsculo. Isso aí. Gente, adorei, né? Se a gente pudesse, ficaria aqui até amanhã discutindo, porque temas há e competência aqui nos nossos convidados há de sobra, né? Graças a Deus. Mas quero agradecer ao professor Ulisses, né? A doutora Andréia, a professora Janaína, por esse primeiro momento que a gente vai viver ao longo do mês de outubro, a cada semana, discutindo educação, né? E não pode ser só no mês de outubro, é que nem o outubro rosa do câncer de mama, tem que ser o ano todo essa discussão, a conscientização tem que ser feita o ano todo. Professor, obrigado, né? E a gente está junto semana que vem com outro tema, tenho certeza igualmente importante, abrangente e que vai dar uma discussão construtiva para a nossa cidade e para a nossa região. Eu agradeço a oportunidade, Sidney, que você abre para a gente no seu programa, para a RB10, ela está trazendo os profissionais de educação, para a gente estar debatendo, ninguém é dono da verdade, na verdade a gente quer construir um saber. E só para não perder a nossa campanha. Ele trouxe o cofre, estava escondidinho. Tá aqui, ó, tá aqui. Quanto é que tem que depositar? Hoje eu estou meio perdido nessas Na verdade, é a contas, 37ª semana. Como a 37 36ª foi eleição, estava aqui nos debates políticos de eleição, não depositamos, então hoje estão indo 73. 36 e 37. 73. Isso é para minha assessoria lembrar que eu tenho que depositar no meu cofrinho. Lembra ele aí, assessoria. Tem 37. Inclusive, está até difícil de entrar. E pegando o gancho no que a... Você não arruba esse cofrinho, não? Você não tem a senha, né? Vai colocando, depositando. Eu tá escondido com minha secretária, porque senão é complicado. A gente tem que terceirizar algumas coisas, né? E complementando o que a professora Janaína falou rapidamente, um dos maiores políticos de todos os tempos, Abraham Lincoln, né, idolatrado nos Estados Unidos, ele chamou, depois que ele compôs o governo dele,
o grupo dele, mas também chamou pessoas competentes dentro do partido dele, lógico, republicano. Inclusive teve até uma, desculpa o termo, tetra, porque ele chamou também um democrata na época, e a gente sabe como é que é complicada essa questão lá nos Estados Unidos, por serem apenas 2 partidos oficiais. Mas enfim, então Abraham Lincoln demonstrou ali também essa questão da paciência histórica do Paulo Freire, que a Andréia aqui citou, e que aproveitou todos os profissionais técnicos que queriam ver um país melhor. Aqui no caso, a gente quer ver uma Cabo Frio melhor. Obrigado a todos, uma boa tarde, bom dia ainda, né? Ainda bom dia. Mas como o programa vai ser reprisado à tarde, uma Vale boa tarde, vale boa noite. vale boa noite. O importante que eu falo é ser bom. Eu vejo de noite. Obrigado, Ulisses. Doutor André, obrigado por ter vindo, obrigado pela sua contribuição para esse nosso debate. As portas estão sempre abertas aqui para a senhora. Muito obrigada. Eu queria desejar aí um feliz dia dos professores, né? Tão merecido, né? Merecem tanto comemorar essa data e desejar, né, que sejam tempos verdadeiramente de mudanças, que a gente possa ainda acreditar na educação. A gente precisa acreditar na educação. Sem educação a gente não vai caminhar muito, né, dentro da sociedade, e que a gente tenha esperança, mas não a esperança do verbo esperar, né? Uma esperança de esperançar, né? Aquela que a gente faz acontecer e não fica simplesmente esperando. Então, muito obrigada pelo convite, é sempre uma alegria participar, eu aprendo muito, né, quando eu estou aqui com vocês. Muito obrigada. Alegria toda nossa. Professora Janaína, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda, viu, ao nosso programa. Já estou ficando da casa, né, nós, né? Figurinha. Muito obrigado pela sua oportunidade. É muito bom a gente estar conversando sobre educação, discutindo sobre educação. Não queria que fosse só em outubro, queria que fosse o ano todo, pelo menos uma vez no mês, né, para estar discutindo, respondendo programa. também algumas coisas, algumas perguntas dos pais com essa educação. Hoje o pai tem uma dúvida muito grande de como educar seu filho. Então isso vem, né, contribuir. E para finalizar, eu queria deixar só uma frase que eu achei ontem quando eu falei qual é o desafio da educação infantil. Para mim, o maior desafio da educação infantil é que a infância não seja roubada. Isso, para mim, é o maior desafio para a educação infantil. É que essa infância não seja roubada, ela seja respeitada. O brincar dessas crianças da educação infantil, o brincar está sendo roubado pelas escolas, pelos governos, pela uma sociedade. E vocês vão ver o resultado disso lá na frente. Então, que essa educação infantil seja respeitada e que essa infância não seja roubada. E deixar um beijo para meus professores, coitados, que me aturam o ano todo, o ano inteiro lá, me ter como coordenadora não é muito bom. Mandar um beijo para elas nessa profissão tão linda, tão árdua, mas assim, que eu amo mesmo de coração. Não sei fazer outra coisa a não ser ser educadora. E eu quero mandar um beijo para Cristiano Revelli, que deixou ela vir hoje. Autorizou a vinda, obrigado. Autorizou a vinda. Que bom. Beijo para ele. Obrigado a todos vocês pelo carinho, né, e por terem trazido temas tão importantes. É sempre um prazer debater com vocês. Com a professora e palestrante Janaína Reveles, com a neuropsicóloga doutora Andréia Almeida e com o professor Ulisses Branco, de uma gentileza do Seguro Escolar RB10, o seguro que a sua família merece. Debatemos educação e tem muito mais na próxima semana. Um outro tema importante nesse mês do educador, a gente dá essa modesta contribuição para que se discuta de forma ampla, efetiva e se encontre caminhos, né, para recuperar a educação, sobretudo a educação pública da nossa cidade.